Comparado ao homem, o elefante tem uma boca pequena, proporcionalmente a metade. É por isso que ele ficou com o 10º lugar do ranking. Um elefante chega a gastar 18 horas de um dia só para se alimentar. Mas onde se abriga o 9º colocado? O brasileiríssimo tamanduá-bandeira pode ter uma aparência estranha. No final de sua tromba, que parece um tubo, só uma pequena abertura. Nem parece uma boca. Mas ele guarda um segredo. Uma língua que se estende meio metro além da tromba. Nas planícies gramadas do interior do Brasil, tudo o que ele tem a fazer é localizar e destruir formigueiros. Quem disse que o tamanduá-bandeira precisa de dentes? Eles não são necessários nem mesmo para uma das mais temidas predadoras do planeta. A cobra, a 8ª colocada da nossa lista. Algumas, como as jiboias, preferem matar por asfixia. Outras, com uma única mordida, venenosa. Mas o certo é que todas têm o mesmo problema. Dentes inadequados para cortar ou mastigar a comida. Precisam engolir a presa de uma só vez, mesmo que ela seja maior do que a sua cabeça. Pouco importa que a largura da boca seja apenas uma fração do extenso corpo. Ela consegue. E o que dizer das habilidades de um pelicano, nosso 7º colocado? Esse é um bicho que tem o bico mais espaçoso do que a barriga. Sua boca é uma das maiores entre todos os pássaros do mundo e é instrumento de pescaria. Das alturas, ele se atira na água a uma velocidade espantosa. O bico do pelicano, de fato, consegue armazenar mais do que seu estômago. Como? O segredo está numa bolsa que se expande. Ele consegue guardar até 11 litros de água de onde filtra os peixes. Uma característica que ajuda muito na hora de alimentar os filhotes. Os bebês têm que alcançar os peixes armazenados na garganta dos pais. Mas agora, prepare-se para viver a sensação de um ataque debaixo d'água. Vem aí o nosso 6º colocado. Um terrível predador se aproxima silenciosamente. O crocodilo. Ele ganhou a 6ª posição porque quase 1/6 do seu corpo é boca. Cada escama do crocodilo tem um pontinho chamado de mecanorreceptor, capaz de captar qualquer vibração dentro da água. Um crocodilo consegue registrar qualquer presença a mais de 1 quilômetro de distância. E uma vez localizado, problema à vista. Há 4 anos, um estudo de biomecânica constatou: crocodilos de água salgada que medem perto de 5 metros mordem com força equivalente a 1.700 quilos. É a mordida mais forte já mensurada. Acredite, na Austrália, um treinador teve a ideia de usar um bichinho desses como estímulo para sua equipe de natação. É menos perigoso do que parece, mas que ele consegue dar mais velocidade ao treino, não há dúvidas. Mas as mandíbulas com o poder de esmagar um esqueleto também podem ser ternas. É com a sua enorme boca que o bicho tão assustador transporta o recém-nascido. Um socorro para o bebê que não conseguia sair da beira da água. Mas vamos ao 5º lugar. Em matéria de tamanho, ninguém vai superá-lo. Um
Colosso dos mares, o maior de todos os peixes. Imagine mergulhar diante de um tubarão de 7,5 metros e uma boca de 1,20 metro. Tubarão-baleia. Mas não há o que temer, apesar da boca gigante, dos 3.000 dentes pontiagudos e afiados. Esse tubarão não está interessado em morder coisa alguma. É um sugador nato, como se fosse um aspirador gigante. A cada hora, ele suga milhões de litros de água do mar para filtrar plânctons, quantidade suficiente para encher uma piscina olímpica. E é claro que uma criatura deste tamanho atrai multidões. Ele serve de abrigo para muitas espécies. Nosso próximo classificado, se fosse calmo, seria o paciente dos sonhos de qualquer dentista. Ah, se pudéssemos abrir a boca com a desenvoltura de um hipopótamo. Nosso quarto colocado consegue abrir um espaço de 1 metro entre as mandíbulas. Mas a boca superdimensionada é usada como arma. Machos lutam pelo domínio usando as cabeças como marretas. Golpes poderosos, capazes de cravar os dentes no macho rival. Acredite, a cada ano, 200 pessoas morrem massacradas por maxilares como estes. Perto deles, os funcionários do zoológico são cautelosos. Mas os humanos não fazem parte de um cardápio atraente para o nosso personagem. A grande boca é, por opção, vegetariana. O prato preferido? Apetitosas uvas frescas. Mas onde localizar o terceiro lugar? Uma estrela, a rainha de todos os mares. No cinema já foi chamada de peixe. Mas é um mamífero. Ela sim, a dona da maior de todas as bocas. Só a língua chega a pesar 2 toneladas. Mas de que adianta o tamanho? A garganta é tão estreita que ela não pode engolir nada maior do que uma laranja. É por isso que as baleias se alimentam de um dos menores animais do mar, o krill, um crustáceo parecido com o camarão pequeno. Outras baleias preferem comer peixes. E para isso criaram uma sofisticada rede de pescaria. A baleia exala o ar e explode em bolhas. O catume confinado na parede de ar sem saída, diante da grande boca escancarada. Às vezes, mais de 20 baleias se juntam para formar uma enorme rede de ar. Grande encontro no meio do mar. E o segundo colocado? Que bicho é esse? Um terrorista das profundezas, preguiçoso e ardiloso. O anglerfish, também conhecido como diabo marinho. Ele praticamente não se move. Deixa um pedaço de pele flutuando perto da boca. Uma falsa isca para atrair as vítimas. Estes simpáticos peixinhos azuis, agitadíssimos. Quando eles se aproximam, o predador não vacila. Esse estranho animal ganhou o segundo lugar por uma característica surpreendente. Ele consegue expandir o tamanho da boca em até 12 vezes em milésimos de segundos. A ciência não conhece vertebrado mais rápido para se alimentar. Mas e o grande campeão? Ele vive escondido nas florestas tropicais da América do Sul. Quem imaginaria? É um sapo, capaz de comer qualquer animal que entre em seu território. Seja pequeno como um rato, ou grande como um cavalo.
O sapo argentino da boca larga tem apetite insaciável. Sua boca corresponde à metade do comprimento do corpo. É como um homem que tivesse uma boca de 1 metro, capaz de comer até uma melancia inteira. Nosso guloso personagem também é chamado de sapo de chifre, porque tem no meio da cabeça um dente, que não serve para mastigar, mas para agarrar a presa. E no céu da boca, mais um dente que tem a mesma finalidade. E é capaz de comer animais maiores do que ele, mesmo que isso provoque a sua morte. Dentre todas as bocas terríveis do mundo animal, o sapo argentino é o que atingiu o extremo. Os mais poderosos tubarões do planeta. Tubarão-baleia, o 10º colocado. Esse monstro de 11 toneladas não seria capaz de engolir um homem, mas conseguiu o 10º lugar pelo impressionante sistema de sucção. O maior peixe do mundo é um pacífico gigante. Já nosso próximo classificado é ainda mais preguiçoso do que ele, mas definitivamente não é um anjinho. Antes de apresentá-lo, vamos acompanhar um experimento nas águas da Califórnia. Cientistas querem saber o que desperta o apetite explosivo dos tubarões e escolheram para o teste o mais bizarro de todos. Conheça o tubarão-anjo, nosso 9º classificado. Pesquisadores descobriram que ele pode permanecer imóvel durante dias, até que alguma coisa do tamanho da sua mordida passe sobre a cabeça. Nem o alvo de borracha escapa. Ele ganhou o 9º lugar porque conta com uma camuflagem que surpreende a presa. Só uma coisa pode detê-lo: a cobra do mar, 100 vezes mais venenosa que as da terra. Nenhum tubarão chega perto dela. Ao contrário do que imaginamos, as profundezas do mar não são calmas e silenciosas. Microfones debaixo da água gravaram uma sinfonia de pequenos barulhos, das ondas, dos peixes. Mais de 200 espécies vibram com suas bexigas natatórias e emitem sons que podem ser um canto de amor ou até um sinal de alarme. Um pequeno movimento debaixo da água pode gerar uma onda sonora. Entra em cena o nosso 8º colocado, tubarão-seda. Experiências revelaram que é dele a audição mais apurada. Consegue ouvir alguém nadando a 400 metros de distância e sabe exatamente de que direção vem o som. O homem não tem tanto poder. Debaixo da água, o som viaja a uma velocidade muito maior. Vamos agora procurar nosso próximo personagem, classificado em 7º lugar. Um bicho que consegue no escuro enxergar 10 vezes melhor do que nós. Sua visão noturna é superior à do leopardo, outro notório caçador da escuridão. O tubarão-tigre da areia passa o dia descansando em cavernas. À noite, sai para caçar, amparado pela luz das estrelas e da lua. Os olhos do nosso competidor, como os nossos, têm uma película sensível à luz, a retina, onde bilhões de células capturam o formato das presas. Mas eles têm também uma camada de minúsculos espelhos atrás da retina, um recurso capaz de rebater a luz de volta para as células sensíveis a ela. Ele obteve o 7º lugar porque seus espelhos naturais refletem mais de 90% das cores de volta para a retina, dando nitidez à imagem. Haverá arma mais poderosa para quem caça na mais completa escuridão?
Mas vamos agora para os extremos da Terra em busca do sexto colocado. Ele sim precisa vencer as trevas para sobreviver. No Círculo Polar Ártico, o mar não é um lugar agradável para um mergulho. A água baixa para 2 graus negativos. Mas existe uma espécie que encontrou seu caminho nestas águas geladas. O tubarão da Groenlândia pode ter até 6 metros. Mas é tão preguiçoso que poderia ser chamado de dorminhoco. Ainda assim, é capaz de capturar presas tão velozes quanto um salmão. E o mais impressionante, é quase cego. Essa pequena coisa fixada no olho do tubarão pode parecer uma espécie de limpador de para-brisas. Mas é um parasita que se alimenta da córnea do gigante das águas geladas. Felizmente, ele se defende com um recurso ainda mais poderoso. Ele conseguiu o 6º lugar porque sua caça se apoia no olfato sofisticado. Consegue farejar a presa na mais completa ausência de luz. Narinas enormes aumentam a chance de farejar comida na água. Mas nem todos os tubarões dependem tão profundamente de um só sentido. Nosso próximo personagem é um deles. O 5º colocado da nossa lista é mais assustador do que um pouso de emergência no mar. Abandonar o avião é apenas o primeiro drama de quem vive essa terrível experiência. Porque se aparecer um tubarão ponta branca, o problema aumenta. E ele não demora. Tem uma habilidade dupla para farejar sua refeição, na água e no ar. Tubarões são famosos por sentir o cheiro de sangue na água, mas o ponta branca consegue se antecipar, porque coloca a cabeça para fora da superfície e localiza fontes distantes de alimentos antes do que qualquer outro concorrente. De que adianta localizar uma presa se você não consegue alcançá-la? Nosso próximo classificado resolve esse problema. O tubarão mako é um dos mais velozes peixes do mar. Esses biólogos marinhos tentam descobrir o seu limite com a ajuda de uma câmera isca. Eles viajam a 50 km por hora, velocidade que tubarão algum conseguiria atingir. Mas o mako não é um tubarão qualquer. Sua cauda poderosa dá o impulso e a forma aerodinâmica diminui a parte em contato com a água. Pesquisadores descobriram um segredo oculto na pele do animal. Ela é coberta por uma fina camada de escamas corrugadas que faz a água fluir. Engenheiros estão de olho nesta descoberta e pode gerar novos equipamentos para nadadores profissionais. O próximo classificado surpreende ainda mais. Quem imaginaria? Um bicho preparado para devorar qualquer coisa. Isso mesmo. O 3º classificado é um devorador compulsivo. Veja como ele ataca o inocente albatroz. O tubarão-tigre tem a força. Tem cérebro, muito maior e mais desenvolvido do que o dos outros peixes, comparável aos cérebros de alguns pássaros e mamíferos. Não há nada que ele não tente engolir. Quando ataca o casco de uma tartaruga, usa os dentes como serrote. Mas ainda assim, sua agressividade não se compara à do 2º colocado do nosso ranking. O grande, o selvagem tubarão branco, o mais famoso, o maior predador dos mares. Conseguiu o 2º lugar por causa de seus grandes olhos negros, que permitem a melhor visão colorida de todos os tubarões. Ele poderia localizar uma fruta na superfície
estando a 18 metros abaixo, e coloca toda a cabeça para fora para verificar o que está acontecendo. Vale a pena proteger olhos tão preciosos. O grande tubarão branco não tem mãos, mas seus dentes são equipados com nervos sensíveis. Ele pode manipular e examinar objetos com a boca. A explosiva combinação de poder e sistema sensorial de alta tecnologia fez do tubarão branco o mais perigoso do mundo. Mas não é o campeão. O primeiro lugar ficou com o tubarão martelo. Sua cabeça bizarra reúne o mais completo equipamento sensorial. Seus olhos permitem uma visão panorâmica. Narinas espaçosas, capazes de superar o poder de qualquer outro tubarão. E ele também consegue captar eletricidade melhor do que qualquer outro da sua espécie. Mas a sua mais impressionante característica é o tubarão dos 7 sentidos. Consegue captar uma carga de meio bilionésimo de volt. Seria como captar a luz de uma lanterna a 1.600 quilômetros de distância. O tubarão martelo possui sentidos tão extraordinários que é impossível para nós imaginar como ele percebe o mundo. Por isso, o primeiro lugar, ele chegou ao extremo. Jogos de sedução. As mais surpreendentes paqueras da vida selvagem. E quem vamos visitar agora é o 6º colocado. É na Antártica que vive outro ser apaixonado. O pinguim de Adélia vem aos bandos para a praia. E de repente... sai briga. São machos disputando o melhor lugar para o ninho. E o que eles estão fazendo com esta pressa toda? Catando as melhores pedras. Quanto mais eles conseguem empilhar, mais chances terão de impressionar a companheira. Só que elas também não descansam e usam todo o poder de sedução. Vão procurar os solteiros que já estão com os ninhos construídos. É uma armadilha feminina. Eles abrem a guarda e elas roubam as pedras. Mais do que depressa, elas voltam para os parceiros. Mas depois que o ninho está seguro, ela encerra a temporada de caça. E o casamento passa a ser tão sólido quanto a pedra cobiçada. E assim, macho e fêmea se revezam em todas as tarefas domésticas. Enquanto um cuida do ovo e do futuro do filhote, o outro vai procurar comida no mar gelado da Antártica. Primatas em busca do amor. Como ela consegue atrair o olhar do escolhido? Daqui a pouco. Número 5 da lista. Quem será o próximo pretendente do mundo selvagem? Ardoroso e perigoso, ele vive no deserto e quando sai da toca em busca da companheira, pode nunca mais voltar. O escorpião é um sobrevivente. Logo no primeiro encontro, precisa ter muito cuidado para não ser morto pela fêmea. Ela pode atacá-lo num primeiro golpe. A maioria dos escorpiões suporta o veneno, mas este casamento é muito arriscado.
Apesar do perigo, macho e fêmea batem recorde nesta dança da sedução. Horas de um vai-vem sincopado. A valsa dos escorpiões começa com um beijo. Já no controle da situação, ele tenta deixar a fêmea numa posição favorável. Ele precisa conduzi-la até o pequeno tubo que ele liberou contendo sêmen. Mesmo tendo sucesso, o macho ainda corre perigo. E deve fugir imediatamente. O flerte de todas as centenas de espécies de escorpiões consagra o 5º lugar na lista. E o 4º colocado? Quem será? Deve ser um dos mais ousados e resistentes, porque vive aqui nos mangues do sudeste da Ásia. No meio de tanta lama, eis que surge um peixe dos mais sedutores. Mud Skipper. Quando ele vem à superfície com este fôlego, é sinal de que ele procura companhia. Como é determinado. Afunda e sobe várias vezes, trazendo lama na boca para construir muros que vão marcar território. Ainda bem que todo este esforço compensa. Existem muitas fêmeas para cortejar neste mangue. E neste exuberante Campo Verde, é onde está o 3º colocado da lista dos ardentes apaixonados. A paisagem ajuda. Grama alta e fresquinha depois das chuvas de monções na Índia. Clima de paixão para o Florican macho. Cabe a ele achar um jeito especial para atrair a fêmea que esteja por acaso passeando por perto. E o que ele faz para aparecer? Dá um salto de 2 metros. É como se uma pessoa desse um salto de 6 metros. Agora, imagine fazer isso umas 500 vezes por dia durante os 3 meses de temporada do acasalamento. É este extraordinário vigor que garante ao Florican o 3º lugar na nossa contagem regressiva dos flertes. Florican é uma das aves mais ameaçadas de extinção no mundo. Selvagem mundo que revela a eterna luta pela sobrevivência. O 2º da lista dos paqueradores vive na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Ou melhor, não é ele. É ela. A fêmea do macaco sabe muito bem qual é o objeto de desejo do parceiro. Quando chega a época do casamento, a traseira dela fica maior, muito maior. Como? A cada 30 dias, a traseira da fêmea incha. E assim, ela chama a atenção não de um só, mas de vários machos. Ela precisa de muitos protetores para o futuro filhote. Em grupo, estes macacos às vezes matam os filhotes que não são deles. Quanto mais machos a fêmea tiver, mais eles irão sentir que são os pais verdadeiros. Este jogo de sedução aumenta as chances de sobrevivência do bebê macaco. Com tantas artimanhas,
E por um motivo tão nobre, a macaca é a vice-campeã da nossa lista. Amor selvagem. Onde se esconde, afinal, o grande campeão? Mas quem será o grande vencedor? O maior de todos os conquistadores, os donos dos maiores garanteiros. Voltamos para a África. Viajamos até aqui para ouvir a canção de amor do campeão de sedução em todo o planeta. Com vocês, o elefante das planícies africanas. A fêmea só fica preparada para procriar durante 2 semanas e uma só vez a cada 4 anos. Quando você vive num rebanho de fêmeas, um bom partido pode ser muito difícil. Como encontrá-lo? Aí é que vamos entender o que significa a canção do amor. É o convite explícito da fêmea. A dificuldade é vencer as grandes distâncias no descampado da planície. As chances de um macho conseguir ouvir os chamados da pretendente são pequenas. A fêmea, então, já descobriu um método eficaz de flerte. Transmite a canção de amor numa frequência mais baixa através das cavidades nasais. A frequência é tão baixa que nós não conseguimos ouvi-la, mas o macho sim, consegue e entende a intenção da fêmea. Pesquisas recentes mostram que os elefantes podem sentir essa baixa frequência sonora através de terminações nervosas localizadas nas patas esponjosas. E essas vibrações são boas o suficiente para trazer o macho correndo. Mas a fêmea pode continuar emitindo o chamado por 2 longas semanas. E com o tempo, a baixa frequência desperta a atenção de vários machos num alcance de mais de 250 quilômetros quadrados. É por isso que a fêmea do elefante acaba provocando vários duelos. O combate do amor estremece a planície africana. Os machos chegam a pesar mais de 5 toneladas. Os dentes, mais de 45 quilos cada um. Esta luta cheia de testosterona pode ser mortal. Vencer uma batalha não significa vencer a guerra. Porque a fêmea continua a canção do amor, atraindo mais rivais para os pretendentes. Depois de 2 semanas de flerte, a fêmea pode, pelo menos na teoria, ter encontrado, enfim, o maior e mais forte de todos os elefantes do bando para ser o companheiro ideal. Quanto tempo de flerte, quanta energia gasta na luta. Quantos corações partidos. Mas ela finalmente conquista o par perfeito. Por isso, ela é a primeira da lista da nossa contagem regressiva. O flerte mais extremo do planeta.